Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. A gente vai começar ali no nosso novo conteúdo, que é de sólidos geométricos, prismas e pirâmides, que é da página 114. A gente vai entender o que são prismas e o que são pirâmides. Primeiramente, que está dizendo que alguns poliedros podem ser classificados em prismas ou pirâmides de acordo com suas características. Então, nós temos aqui falando sobre prisma, que diz que são poliedros que possuem duas bases, né? Que são polígonos iguais. Essas bases são ligadas por paralelogramas que chamamos de laterais, de faces laterais. Então vamos aqui, ó. Aqui tá falando aqui tá mostrando um prisma de base quadrada, né, ou um paralelepípedo, tá? E aqui ele traz algumas informações dizendo que ele tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Tia, o que é isso? Vamos explicar aqui. Faces, gente, são os lados de um sólido, né? São os lados de uma forma geométrica. Aqui tá dizendo que nós temos 6 lados, né? 6 faces, então vamos contar. A gente tem essa daqui de cima, que é 1. Essa daqui do lado 2. A lá de trás 3. Essa daqui do lado 4. A que tem aqui embaixo 5. E essa aqui da frente 6, certo? Então nós temos 6 faces. Fora isso, ele tá falando que tem 12 arestas. O que são arestas, gente? Arestas são cada linha dessas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Cada linha dessa é uma aresta, então realmente temos 12. E vértices, o que seria? Vértices são os encontros das arestas, né? Então é cada pontinha dessa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? São os pontinhos, né? São as pontas, as quinas da forma, tá? Da forma geométrica, são as vértices, certo? Aqui ele tá falando de mais um prisma, né? Que é o prisma em base triangular. Nós temos esse prisma aqui, que ele diz que tem 5 faces, né? Se a gente contar, tem 1, 2, 3, 4 com a de baixo e 5 com essa daqui da frente. Tem 9 arestas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E 6 vértices, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Agora vamos falar aqui das pirâmides, ó. Ele está dizendo que a pirâmide é um poliedro que tem um polígono qualquer como base, né? E faces laterais formadas por triângulos, tá? Com um vértice comum. Então, toda pirâmide, gente, ela vai ter uma base, ó. A base é essa parte que fica aqui embaixo. A base dela pode ter qualquer formato, tá? A única coisa que ela sempre vai ter em comum é que as faces laterais, né, que são essas aqui, sempre vão ter formato de triângulo, tá? E uma outra coisa em comum, que elas vão ter esse ponto aqui, né, no centro, que é onde todas as vértices lá, onde todas as faces laterais se encontram, né? Esse vértice único aqui, tá? Então, aqui, gente, vai ter uma coisa que eu vou ter que corrigir com vocês, que teve um erro aí no livro. O livro tá chamando essa pirâmide aqui de pirâmide triangular, mas não é verdade. A pirâmide triangular é essa, ó, certo? Essa é a pirâmide triangular. Por quê? Porque ela tem uma base triangular, ó. Tá vendo? A parte de baixo dela também é triangular, certo? Então, essa é a pirâmide triangular. Todas essas características aqui é sobre essa pirâmide, tá? Então, a gente vai só conferir aqui. Aqui ele diz que ela tem 4 faces, vamos contar. Ela tem essa face aqui da frente, aí tem essa aqui do lado, 2, essa outra aqui do lado, 3, e a de baixo, 4. Confere. Aqui ele diz que tem 4 vértices, né? Então, vamos contar. Ele tem um vértice aqui do lado, aquele vértice lá de trás, ó. Esse outro aqui do lado, 3. E aqui do lado, e aqui 4. Opa, desculpa, eu tô contando arestas. Deixa eu corrigir aqui. Arestas, né? A vértice, vamos lá, desculpa aí. Vértice, eles têm 4. Tem 1, 2, 3, 4. Confere. Agora as arestas, né?
Então, vamos lá. As arestas diz que tem 6. Então, tem que dizer que tem 1, 2, aquela lá de trás, 3, 4, 5, com essa daqui da frente, 6. Então, realmente, todas essas características aqui, gente, é dessa... Opa! Essas características aqui é dessa pirâmide aqui, certo? É dessa pirâmide aqui, ok? E essa daqui, tia, qual é? Essa daqui, gente, é a pirâmide quadrangular, certo? E as características delas são diferentes, ó. As características dela eu vou mostrar aqui. São 5 faces, ó. Tem essa aqui da frente, 1. Essa aqui, 2. A lá de trás, 3. Essa outra aqui do lado, 4. Com a de baixo, 5, certo? 5 faces. Aqui diz que tem 5 vértices, então vamos lá. Uma vértice, 2, 3, aquela lá de trás, 5, né? 3, 4, desculpa, e 5 aqui, confere. Agora ele tá dizendo que ela tem 8 arestas, então a gente vai contar. Ela tem 1, 2, 3, a lá de trás, 4, essa daqui de baixo 5, essa outra aqui de baixo 6, essa daqui da frente 7, essa outra aqui da frente 8, né? Então, realmente tem 8 arestas, certo? Então, vamos lá. Essa daqui é dessa pirâmide aqui, tá? Que é a triangular. E essas características aqui é dessa pirâmide aqui, que é a quadrangular, certo? Continuando, a gente vai ver um pouco sobre ângulos, que já você vai avançar ali já para a página 116, tá? Aqui tá falando, gente, sobre ângulos, o seguinte. Primeiro ele tá mostrando 3 imagens aqui. O que essas 3 imagens não têm em comum? Todas essas 3 imagens, ela tá apresentando ângulos, certo? Olha aqui, ela tá apresentando um ângulo aqui tá apresentando um ângulo aqui, e aqui tá apresentando o ângulo aqui. Deixa eu ajeitar aqui, ali ficou feio. Aqui um ângulo, aqui outro, e aqui outro. Como aqui também, né? Tá mostrando outro ângulo. Então, vamos lá. Tia, o que é ângulo? Vamos entender, ó. Aqui tá dizendo que o ângulo, gente, é quando nós temos duas semi-retas, tá? Que elas se encontram em algum ponto, tá? Elas se encontram aqui, formando meio que esse V, tá? Que tanto pode ser em pé, como pode ser deitado, como pode ser inclinado, mas ela forma esse Vzinho, tá? E o que tem a ver o ângulo com isso aí? Bem aqui nessa região, tá? Que bem aqui tá mostrando essa região aqui que tá pintada. Isso aqui, gente, nada mais é do que o ângulo, né? Que é o quê? É a região limitada por duas semi-retas que tem a mesma origem. Então, o que é a origem, gente? A origem é o ponto onde duas semi-retas se encontram, tá? No caso, é essa aqui que eu pintei aqui, tá? Elas se encontram bem aqui, tá vendo que aqui tá sendo chamado de O? É o O porque é a origem, tá? Então, essa aqui é a origem dessas duas semi-retas, certo? Esse espaço que tem aqui, né, logo aqui perto da origem é o ângulo, certo? E aqui, gente, nós sempre nomeamos as retas, tá? Para poder identificarmos o ângulo. Vocês perceberam que aqui nós temos a letra C e aqui temos a letra D? É porque foram as letras que foram dadas para nomear essas retas. Você podia colocar qualquer letra. Poderia ser A e B, poderia ser X e Y. Você poderia colocar a letra que você quisesse, mas aqui foi nomeado como C e D. Então, eu entendo que essa reta aqui, eu vou chamar ela de reta OC, certo? Vou chamar ela de reta OC. Já essa outra reta aqui embaixo, eu vou chamar ela, essa reta aqui, eu vou chamar ela de reta OD. Deu para entender? Eu vou chamar a reta, o nome da reta é o nome de uma junção de um ponto com o outro. Se eu tenho esse ponto aqui que se chama O e eu tenho esse ponto aqui que se chama D, então essa reta aqui vai ser OD, certo?
E tia, como é que eu vou nomear o ângulo? O ângulo, gente, ele é a junção dos três pontos. No caso aqui é o ponto C com o ponto O e o ponto D. Então eu vou chamar de ângulo COD, tá? COD. Como eu também posso chamar de ângulo DOC, tá? Tanto faz se eu começo por aqui, começo pelo C, como se eu começar pelo D. Se eu quero chamar o nome do ângulo, eu vou ter que chamar o nome das três, eu vou ter que unir os três pontos, tá? E aí uma curiosidade é que o O, que é a origem, né, que é o ponto onde se encontram as duas semirretas, ele vai vir com um acento circunflexo, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Mas, ó, ele tem um acentozinho circunflexo em cima, tá? O chapéuzinho, certo? Para indicar que é o nome de um ângulo. Aqui, gente, ele mostra, né, esse instrumento aqui que é um transferidor. Para quem já comprou aquele kit de réguas que vem várias réguas diferentes, sempre vem essa régua aqui, que é uma régua redondinha, tá? Ele é o transferidor. Ele é usado para medir os ângulos, tá? A gente sempre usa o transferidor para medir os ângulos, certo? Então, se perguntar a vocês qual é a régua, né, que se usa para medir, ou o instrumento que se usa para medir os ângulos, é o transferidor, certo? Que é esse redondinho aqui. Aqui ele está mostrando algumas classificações de ângulo, ó. Nós temos o ângulo reto, tá? Que é quando ele mede o ângulo de 90 graus, né? Vocês lembram que eu falei das retas que se usam, né? Das retas concorrentes perpendiculares? E para a gente descobrir se é perpendicular ou não, a gente precisa formar esse Lzinho aqui no canto, né? No canto onde elas se unem. Porque a partir daqui a gente consegue formar este ângulo aqui. Pronto. Esse ângulo aqui é o ângulo reto, ou seja, o ângulo de 90 graus. Então, quando eu tenho duas semirretas, que elas se encontram, né? Formando esse Lzinho, formando esse ângulo aqui quadrado, esse ângulo reto, né? Eu digo que esse é um ângulo reto, né, de retas concorrentes perpendiculares, tá? E elas podem ser de qualquer posição, podem ser assim, pode ser assim, ó, né? Eu formo um ângulo bem aqui, ó, aqui também eu formo um ângulo bem aqui, certo? Aqui, gente, temos o ângulo agudo, né, que é quando ele mede menos que 90 graus. Então, quando eu tenho, né, a junção de duas semirretas mais fechadinha, como é o caso aqui, ó, né, eu tenho esse ângulo mais fechadinho, eu sei que eu tenho menos de 90 graus aqui, então eu chamo de ângulo agudo. Já quando eu tenho, né, um ângulo que mede mais que 90 graus, né, e menos de 180, eu tenho o obtuso, né, ó, como eu tenho aqui um encontro de duas retas mais abertinho, tá? Então, eu tenho o ângulo obtuso, certo? Aqui nós temos aqui outras informações que diz que existem ângulos que têm um valor maior que 90 graus e recebem nomes especiais, tá? Nós temos aqui o raso, né? Quando eu tenho uma reta, ó, duas retas que elas estão deitadas, todas duas, né, ó. Esse ângulo maior aqui, 180, né? O ângulo de 180 é o raso, tá? Pode ser assim, em pé, tá? Pode ser de cabeça para baixo, digamos assim. É o ângulo raso. Quando eu tenho um ângulo, né, que dá uma volta, que aí no caso é o ângulo de 160, né, que é quando eu tenho uma volta inteira ao redor desse ângulo, eu tenho o ângulo de uma volta, eu chamo de ângulo de uma volta, tá? E aqui nós temos alguns ângulos, né, em figuras planas, certo? Nós temos aqui os polígonos, né, nós podemos encontrar ângulos. Tá vendo que aqui eu consigo formar um Lzinho? Se eu consigo formar esse Lzinho, eu digo que aqui eu tenho um ângulo reto, né? Porque eu tenho um ângulo de 90 graus, ó. Toda vez que eu tiver esse quadradinho aqui, com um pontinho, eu sei que aqui é um ângulo de 90 graus, certo? Quando eu tenho aqui, né? No caso de um quadrado, né? E no retângulo, os quatro ângulos são retos, certo? Eu tenho aqui
ângulo reto aqui, certo? E aqui eu vou ter ângulos menores que 90 graus, né? Se eu tenho ângulos menores que 90 graus, ó, como é que eu vou chamar? De ângulo agudo, certo? Então, aqui eu tenho ângulos agudos, ok? Né? E assim a gente já encerramos o nosso conteúdo de ângulo, tá? Ele é um pouquinho mais complexo, tá? Só que vai levar um tempo ali pra gente poder compreender melhor, né? A gente vai voltar na próxima semana. Vou voltar com a continuação pra gente aprofundar mais nesses dois conteúdos, principalmente no conteúdo de ângulos, tá bom? Então, meus amores, é isso. Né? Essas aqui são atividades de sólido geométrico da página 115 e de ângulos da página 119. Então, é isso, meus amores. Estudem, tá? Sempre deem uma olhada ali no livro para fazer atividade. Se cuidem e até a próxima aula.